Olá, estudante de Química! Vamos para mais uma aula de introdução à Química Orgânica. Agora vamos falar sobre estrutura e propriedades físicas dos compostos orgânicos. Na aula passada falamos sobre nomenclatura de aletos de alquila, éteres, álcoois e aminas. Vamos revisar? Então, os aletos de alquila eles podem ser primário, secundário e terciário, e tem a sua nomenclatura sistemática, então aqui cloro-metano, onde ele é tratado como um grupo substituinte, e a sua nomenclatura usual, onde ele é tratado como se fosse um sal, então, cloreto de metila, cloreto de etilo. Tá? Então, na nomenclatura sistemática, ele é um grupo substituinte. A prioridade é para o hidrocarboneto, tá? Para o hidrocarboneto, como aqui, 2-bromo, 5-metil, heptano. Tá? Os éteres podem ser simétrico ou assimétrico, né? Tem a sua nomenclatura usual, onde você trata ali éter seria o oxigênio, e os grupos que estão ligados a eles são tratados como substituinte. Por exemplo, então, etil, metil éter, etil éter, separados aqui, tá? Não é tudo junto, não. Na nomenclatura sistemática, ele é tratado também como um grupo substituinte. Então, o hidrocarboneto tem prioridade em relação a ele. Então, por isso que nesse caso, então, a gente vai utilizar oxi para nomear ele como um grupo substituinte. Então, etoxi, isopropoxi, sequidotoxi, assim por diante. Tá? Então, aqui, por exemplo, 2-metoxi, butano. Na nomenclatura de álcoois, então, tem álcoois primários, secundários e terciários, depende do carbono que está ligado, a hidroxila. Na nomenclatura usual, então, álcool etílico, propílico. E a nomenclatura sistemática, aí ele tem prioridade em relação a hidrocarboneto. Então, o seu sufixo vai terminar sempre em -ol. Então, a prioridade, inclusive, na numeração. Tá? Por exemplo, aqui coloca 3-pentanol e tem essa outra possibilidade, que é a mais recente, também pode ser utilizada, só que daí o 3 vai entre o tipo de ligação e o sufixo que indica a função. Então, 3-pentanol, pentano, 3-ol, os dois são aceitos. Tá? Então, o carbono, a menor numeração tem que ser aquela que vai dar a menor numeração para o carbono que está ligado à hidroxila. Tá? Então, ele tem prioridade, daí os outros recebem o número que tiverem que receber. E no caso do ciclo, não precisa nem citar, porque ele já vai estar, obviamente, no carbono 1. Aí o outro recebe a numeração, faz a leitura horária anti-horária da menor numeração possível para ele. Simplifica. As aminas também tem a amina primária, secundária e terciária. A única diferença aqui é que a amina agora não é o tipo de carbono que ela está ligada, mas quantos grupos alquila estão ligados nela. Então, se ela tem só 2 hidrogênios, é uma amina primária. Se ela tem um hidrogênio só, secundária. Se ela não tem nenhum hidrogênio, é uma amina terciária. Tá? Então, aqui mostra essa diferença aqui. Para álcoois e grupo alquila é o tipo de carbono, para amina é o nitrogênio, que se baseia. Nomenclatura usual, final amina, e aí o resto é tratado como se fosse substituindo. Então, metilamina, metilpropilamina e assim por diante. Na nomenclatura sistemática, também termina com amina, tá? Só que daí segue aquela regrinha, né? Número de carbonos, tipo de ligação e amina. E também aqui, por exemplo, com butanamina, a amina tem que receber a menor numeração possível, a posição dela, ou butan, uma amina, os dois são aceitos. Outro detalhe importante, se tiver grupos ligados no nitrogênio, esse grupo recebe a letra N em itálico. Tá? Então, quando possível, né, escrever N-etil, 3-hexanamina, por exemplo. Aqui, por exemplo, tem 2 grupos ligados ao nitrogênio e a cadeia principal maior, né? Então, sempre vai ser os grupos menores que vão ser considerados como grupo substituído do nitrogênio. Então, NN, N-etil, N-metil, 1-propanamina. Se tiverem outros grupos ali, por exemplo, o bromo, ele, como não tem prioridade de relação ao hidrocarboneto, ele vai ser tratado como grupo substituinte. No ciclo, a amina vai estar sempre no carbono 1, então não precisa nem citar.
E se o nitrogênio for teta substituído, já não temos mais uma amina, temos agora um sal de amônio, com carga positiva, inclusive. E hoje vamos estar vendo sobre estrutura dos haletos orgânicos, também de álcoois, éteres, aminas, e vamos falar um pouquinho sobre propriedades físicas como ponto de ebulição, ligação de hidrogênio, polarizabilidade, ponto de fusão e solubilidade. Em relação à estrutura dos haletos orgânicos, tá? Onde tem a ligação carbono-halogênio, então vamos falar um pouquinho sobre o comprimento de ligação e a força de ligação. Então, se vocês verem bem aqui, nós temos o que? Flúor, cloro, bromo e iodo. Conforme vai descendo, vai aumentando o tamanho do halogênio, tá? E é o que está mostrando aqui, tá? Então, as ligações, é um pequeno aumento, né? Mas a gente vê bem isso no comprimento de ligação, tá? Então, ó, de 1,39 angstroms vai para 1,78, para 1,93 e 2,14 angstroms, tá? Assim como a força de ligação para quebrar. Então, eu preciso de mais energia para quebrar a ligação carbono-flúor e menos energia para quebrar a ligação iodo-flúor, tá? Enquanto que cloro e bromo são intermediários, mas vai diminuindo a ligação, né, a necessidade de energia para quebrar a ligação. Tá? Isso aqui está em quilocaloria, aqui em kilojoule, bom, por mol. Na estrutura dos álcoois, a gente pode tratar os álcoois como se fossem águas substituídas, o oxigênio da água substituído. Se você perceber aqui, ó, até a forma, né, do grupo ligado ao álcool lembra um pouco a água, tá? Só que agora, em vez de hidrogênio, tem o grupo R, e aqui a hidroxila. E aí, nesse caso, tem dois pares de elétrons não ligantes no oxigênio do álcool, tá? Ele é hibridizado sp3, como é esperado um oxigênio que só tem ligações simples, tá? E aí o mapa de potencial eletróstatico eletrostático, né, para o metanol deixa bem claro que os hidrogênios, tá? Você tem aqui uma carga, né, ah, vamos dizer assim, uma carga parcial positiva aqui na região de hidrogênio, a parcial negativa no oxigênio. Em relação aos éteres, também podemos tratar como se fossem a água substituída, só que agora com os hidrogênios totalmente substituídos por dois grupos R. Veja que tem basicamente a mesma estrutura, tá? Tanto do álcool quanto da água. O oxigênio também é hibridizado sp3, e aí nós temos agora já, assim, os grupos R bem mais neutros do que o álcool, tá? E aí uma alta densidade eletrônica no oxigênio, ali o dimetil éter. A estrutura das aminas, aí então nós temos aí nitrogênio aqui, considerando só essa área aqui, né, uma pirâmide de base trigonal, aí é metilamina, uma amina primária, tá? Também é o nitrogênio hibridizado sp3. Aqui a dimetilamina é uma amina secundária e a trimetilamina, que é uma amina terciária. Olha os mapas de potencial eletrostático de cada uma. Você vê que no nitrogênio, por causa do par de elétrons não ligantes, há uma alta densidade eletrônica, tá? Junto a esse par não ligante. Tá? As aminas são excelentes bases por causa desse par de elétrons não ligantes. Falando então um pouco de ponto de ebulição, os alcanos eles são apolares, tá? Só ligação carbono-hidrogênio. Só que se eles fossem totalmente apolares, não haveria interação entre as moléculas, todos eles seriam gases. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que a nuvem eletrônica de um alcano, ela tende a se distorcer. E a distorção dessa nuvem gera um momento de polo. E esse momento de polo, ele interage um com o outro. E aí essa interação faz que nós tenhamos alcanos na forma gasosa, alcanos na forma líquida e alcanos na forma sólida.
tá? E aí vai depender da massa molecular. Quanto mais carbonos e hidrogênios tiver na estrutura, mais essa interação vai ser interessante. Mas existem outras. E essas interações, por distorção da nuvem eletrônica, é chamada de força de Van der Waals, tá? Ou interação de polo induzido, porque ela ocorre num dado momento e já se desfaz. Então, por isso que é o dipolo induzido ou Van der Waals, tá? Aqui, por exemplo, ó, o pentano, ó, temos um ponto de ebulição de 36,1 graus Celsius. Se não houvesse, ela fosse totalmente apolar, sem distorção da nuvem eletrônica dos átomos, o pentano seria um gás, tá? Então essa interação é muito importante. Mas essa interação, ela é uma interação de contato. Quanto maior contato entre as moléculas, maior vai ser o ponto de ebulição. Aqui, por exemplo, ó, nós temos também, ó, o, o pentano, mas é o isopentano. E já tem essa metila. Essa metila tira a linearidade da cadeia. E olha o que acontece com o ponto de ebulição. Ele diminui quase 10 graus Celsius. Tá? E se nós pegarmos também agora o neopentano, e percebe que agora não tem nada linear ali, tá? E aí, olha o que acontece com o ponto de ebulição, baixa 3 vezes mais em relação ao pentano, 9,5. Então, a força de Van der Waals é uma força de contato. Moléculas lineares facilitam o contato, mas a partir do momento que eu tenho alguma ramificação, ó, pode ser até, consigo fazer assim, ó, mas aqui já atrapalha, aqui já atrapalha, aqui já atrapalha, aqui já atrapalha. Então, o empacotamento molecular ele é prejudicado. E por conta desse empacotamento ser prejudicado, o ponto de ebulição tende a diminuir. Então, a ramificações tendem a diminuir o ponto de ebulição de um alcano e das moléculas em geral. Tá? Outra interação importante que nós temos agora, quando há diferença de eletronegatividade. Agora nós estamos já mudando, já não estamos falando de hidrocarbonetos, estamos falando em outros compostos que possuem elementos eletronegativos ligados ao carbono. E aí então estabelece um dipolo parcial negativo para o átomo mais eletronegativo e um dipolo parcial positivo para o carbono. E aí esse dipolo, tá? E aí Z pode ser nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, tá? E olha aí, então inclusive ele é medido, né, por aqui 0,2 dBi, 0,7 dBi. E obviamente esse dipolo, ele pode ser mais intenso, tá? Por exemplo, aqui com flúor a 1,6 dBi ou menos intenso, 0,2, vai depender do, do átomo e a sua eletronegatividade, tá? E aí então esse dipolo ele vai possibilitar uma interação bem mais forte, tá? Entre as moléculas. Então é como aqui está indicando, ó, o dipolo positivo atrai o negativo atrai o positivo. Então é uma interação bem mais forte que a de Van der Waals, tá? Que é então as interações de polo, a gente chama. Tá? Aqui, por exemplo, ó, o ciclo pentano que só tem interação de Van der Waals, 49,3 graus Celsius. Agora, ó, entra um oxigênio, onde agora eu tenho dipolo negativo no oxigênio, dipolo positivo aqui nesses carbonos, olha o que acontece com o ponto de ebulição, ele aumenta, tá? Em mais de 15 graus. Esse é o tetrahidrofurano. E aí, deixou de ter interação de Van der Waals? Não. Aqui é a interação de Van der Waals. Mas a interação mais importante é a interação de polo. Essa aqui, ó, é uma interação importantíssima, tá? Essa interação é a chamada ligação de hidrogênio, que muitos também aprenderam como ponte de hidrogênio, tá? Eu prefiro ligação de hidrogênio, a nomenclatura, né, mais atual para esse tipo de ligação.
Como é que é a ligação de hidrogênio? Ó, é um tipo de interação de polo e ocorre entre o hidrogênio, que está ligado ao oxigênio, ou nitrogênio ou flúor, tá? E o par de elétrons isolados do oxigênio, nitrogênio e flúor, tá? Então, nesse caso aqui, é o par de elétrons do FON interagindo com o hidrogênio ligado ao FON, tá? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, essa interação, tá? Essa interação é chamada de ligação de hidrogênio. E ela é muito forte, tanto que ó, o nome mais adequado é ligação de hidrogênio. Para vocês verem o quão forte é, ó, o comprimento de uma ligação oxigênio-hidrogênio é de 0,96 angstroms, enquanto a interação de um hidrogênio ligado ao oxigênio a um par de elétrons do oxigênio, lembra que essa interação poderia ser a um par de elétrons de flúor, a um par de elétrons de o nitrogênio, tá? Não importa. E assim aqui também poderia ter um nitrogênio e ocorrer essa interação. Mas essa interação aqui, ó, olha o comprimento de ligação entre 1,69 e 1,79 angstroms, tá? Menos que o dobro de uma ligação. Tá? Então é uma interação tão forte que eles chamam ela de ligação de hidrogênio. Tá? Então, ó, aqui demonstrando de novo a interação, ó, é do hidrogênio ligado ao nitrogênio interagindo com o par de elétrons não ligantes do nitrogênio. Poderia ser do oxigênio também, poderia ser de um átomo de flúor, não importa, tá? Desde que esteja interagindo com cada um deles. E ó, apresentando para o flúor, a mesma coisa, o par de elétrons não ligantes do flúor interagindo com o hidrogênio ligado ao flúor. Mas aqui também poderia ser oxigênio, poderia ser nitrogênio, nada impede, tá? A ligação de hidrogênio, ela é muito forte. Um exemplo da ligação de hidrogênio é com a água. A água, tá? Se não houvesse a ligação de hidrogênio na água, ela deveria ser um gás. Ela tem basicamente o tamanho do metano. Olha o ponto de ebulição do metano, menos 167,7 graus Celsius. Enquanto essa interação que ocorre na água é de 100 graus Celsius, o ponto de ebulição da água. Então, ela é um líquido. E o fato dela ser um líquido é que faz com que haja vida na Terra. Um dos parâmetros para ver se tem vida em outro planeta é se há água e se essa água existe no estado líquido também, tá? Pode existir no estado líquido. Então, e é a ligação de hidrogênio que faz, tá? Por exemplo, os mares não congelam por causa da ligação de hidrogênio, tá? Então, forma uma fina camada, né? E essa fina camada na superfície, ela isola a parte de baixo, tá? E aí possibilita que a, a parte de baixo seja líquida, em cima tenha um sólido, tá? Então, o, o fato de ter essa anomalia de quando a água se torna sólida, ela fica menos densa, então vai para a superfície. Se ela não se ficasse mais densa e fosse profundo, o congelamento ocorreria de baixo para cima. Daí os mares congelavam no inverno e mataria todos os peixes. Então é muito interessante, tá? Muito, mas assim, interessante essas propriedades da água ali, o fato dela ter areia. Deveria ser um gás, mas não é. É um líquido preciosíssimo, tá? A vida está ligada a essa água. Vamos ver aqui um comparativo então de pontos de ebulição. Ó, os alcanos. Alcano menos 42,1. Olha que esse aqui é um com 3 carbonos, tá? Mantendo o mesmo número de átomos, tá? Ó, os éteres já, o ponto de ebulição já aumenta aí, tá? Se a gente vai para o álcool, nossa, vai para 78 graus. A mina baixa.
Vamos para cá, ó. menos 5, 10,8, 97,4 aqui, 47,8, baixou. Mesmo assim, está bem acima dos éteres e dos alcanos. E ó, 36,1, que é o primeiro líquido dos alcanos, tá? 34,5, não fez muita diferença, né? 117,3 e 77,8, bem mais alto que aqui. Então, e o que está agindo aqui, ó, Van der Waals? Qual a interação que está agindo aqui? Dipolo e Van der Waals, tá? Essa simetria aqui, ó, que fez com que esse ponto de ebulição fosse menor, mas é dipolo e Van der Waals. E aqui? Aqui já é ligação de hidrogênio, que é um tipo de dipolo, interação dipolo-dipolo, e Van der Waals. E aqui? Ligação de hidrogênio e Van der Waals. Mas por que baixou? Baixou porque a ligação de hidrogênio daqui ela é menos intensa que aqui. A ligação de hidrogênio ela está relacionada com o átomo eletronegativo. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, tá? Então, a ligação de hidrogênio dele é muito mais efetiva que a amina. Por isso que os pontos de ebulição baixaram daqui para cá. Mesmo que tenha 2 hidrogênios. Claro, quanto mais ligações de hidrogênio, melhor. Mas a diferença aqui de uma ligação de hidrogênio com oxigênio é tão grande que não importa que aqui tenha 2 hidrogênios fazendo o mesmo serviço, tá? A amina primária, então, a amina primária, ali o ponto de ebulição, né, de 97 graus Celsius. Agora você vai para a amina secundária, o ponto de ebulição baixa para 84 graus Celsius. E a amina terciária baixa para 65. E aí, o que aconteceu aqui? Por que baixou? Tá? Se você olhar, ó, agora sim, ó, estamos falando só de nitrogênio. 2 hidrogênios possibilitando a ligação de hidrogênio. 1 hidrogênio possibilitando a ligação de hidrogênio. Nenhum, aqui não tem ligação de hidrogênio. Então, por isso que baixou até mais o ponto de ebulição. Então, quanto mais, no caso da amina, quanto mais ligações de hidrogênio, maior o ponto de ebulição. Quais os compostos seguintes podem informar a ligação de hidrogênio entre suas moléculas? Avalie, tá? E responda. Quais os compostos acima podem formar ligação de hidrogênio com etanol como solvente? Então, lembra, o solvente está dissolvendo eles. Então, quais deles seria possível haver ligação de hidrogênio entre o etanol e eles? Quais compostos abaixo formarão ligação de hidrogênio entre suas moléculas? Então, avalie cada um deles e responda a pergunta. Quais os compostos acima formarão ligação de hidrogênio com etanol como solvente? De novo, a mesma pergunta de lá. E explica a sentença. A água tem ponto de ebulição maior que o metanol. Qual a razão? Tente responder. A água tem um ponto de ebulição maior que a amônia. Tá? Olha o ponto de ebulição da amônia. Lembra que da água é 100 graus, né? E a água tem um ponto de ebulição maior que o ácido fluorídrico, que é 20 graus. Por que razão? Polarizabilidade. Tá? Ela indica a possibilidade de uma nuvem eletrônica poder ser distorcida. Então, quanto maior o átomo, mais soltos estarão os seus elétrons na camada externa e mais polarizável será. Aqui, ó. E o que a polarizabilidade faz no ponto de ebulição? Vamos ver aqui no primeiro. Ó. Y pode ser hidrogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo. Bom, se for hidrogênio, olha o ponto de ebulição, menos 160,7. Se for flúor, já aumenta, menos 78,7. Cloro, menos 24,2. Aumentou mais, é negativo, mas aumentou, está indo mais para zero, tá? 3,6 o bromo e 42,4 o iodo, tá? Vamos aqui para baixo, ó, 36, ó, em Y, 36,1 se for hidrogênio, 62,8 se for o flúor, 107,8 se for o cloro, 129,6 se for o bromo e 157 se for o iodo. Então, nesse caso,
que está agindo aí? Porque a eletronegatividade não é. A interação de polo não pode, porque a interação de polo tem a ver com a eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo for, maior a interação de polo de polo. Então, o que está acontecendo aqui é esse fenômeno de polarizabilidade. Essa polarizabilidade possibilita a distorção da nuvem eletrônica. E essa distorção possibilita, tá, um maior empacotamento molecular, uma maior interação entre as moléculas e, portanto, um maior ponto de ebulição. Então, não esqueçam, tá? E a polarizabilidade a gente pensa mais nos halogênios, tá? É, é, pensa bastante nos halogênios. Então, liste os seguintes compostos em ordem decrescente dos pontos de ebulição. Então, veja qual, né, tem o menor ponto de ebulição, pense as interações que ele faz, tá? Quanto mais interações, melhor, maior o ponto de ebulição. Pensando só nas interações. Então, a gente tem a van der Waals, nós temos a dipolo-dipolo e nós temos ligação de hidrogênio, tá? Nisso, os seguintes compostos em ordem decrescente do ponto de ebulição. Mesma coisa aqui, ó. Avalie esse com esse com esse. Outro detalhe importante é o tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, né, quanto mais átomos tiver, quanto maior a massa molecular dessa molécula, maior o seu ponto de ebulição. Então, isso tem que ser considerado também, tá? Então, mesma coisa aqui, ó. No item B, vai comparar cada um desse aqui. Chama aqui, ó, A, B, C, A, B, C, D. Então, compare eles. A, B, C, D e compare eles, cada um deles. Tá bom? Ponto de fusão, uma outra propriedade importante. No ponto de fusão, nós vamos olhar o empacotamento molecular. Isso que determina como uma molécula se acomoda, tá, na estrutura cristalina. Então, aqui, por exemplo, ó, então, nós temos aqui um gráfico de ponto de fusão por número de átomos de carbono. Se você perceber, conforme vai aumentando o número de átomos de carbono, vai aumentando o ponto de fusão. Só que nós temos dois gráficos, um gráfico com os números pares, outro gráfico com os números ímpares. E se você for olhar, for ligar os pontos, ó, nós vamos ter isso aqui, um zigue-zague, um zigue-zague, que vai fazendo com que essas linhas se aproximem cada vez mais, tá? Esse fator, tá? Esse fator é o chamado fator par. Então, o mesmo composto com número, assim, números pares, eles tendem a ter um ponto de evolução maior, enquanto os números ímpares tendem a ter um ponto de evolução menor, tá? Nesse caso aqui, ó, mesmo que esse número ímpar tenha mais, tá, carbono. Percebe aqui, ó, que esse aqui tem 4 carbonos na cadeia e esse aqui tem 5, ó, ele é um pouquinho maior, um pouquinho só maior, tá? Um pouquinho só maior o seu ponto de ebulição, mas é pouco em relação a, a, ao aumento ali do número de carbonos, tá? Então, nesse caso aqui, o empacotamento da estrutura molecular é melhor quando a cadeia tem números pares de carbonos, tá? E ele tende a ser um pouco pior quando tem números ímpares. Mas, no geral, conforme aumenta o número de carbonos da cadeia, aumenta o ponto de fusão. Mas o ponto de fusão, ele obedece o empacotamento molecular. Melhor empacotamento, maior ponto de fusão. Solubilidade, outra propriedade importante, tá? Regra geral, semelhante dissolve semelhante. Nós vimos isso aqui, a chamada solvatação, tá? Então, nós vamos ter aí um composto que ele tenha um dipolo, e obviamente esse dipolo vai interagir com a molécula de água, que também tem um dipolo, tá? O dipolo positivo interage com o dipolo negativo da molécula, e o dipolo negativo da água vai interagir com o dipolo positivo da molécula, tá? Então, a solvatação de um composto polar pela água. Então, isso é muito importante. Bom, vamos lá agora.
Vamos pensar agora ainda em solubilidade. Ó. O álcool tem um grupo alquílico apolar, tá? Carbono e hidrogênio. E a hidroxila é um grupo polar. Então, os álcoois com menos de 4 carbonos, eles são geralmente solúveis em água, tá? A temperatura ambiente. E acima disso, são insolúveis. Por quê? Porque o grupo apolar ele é tão grande que, mesmo tendo um grupo polar, ele não é suficiente para dissolver em água. Então, o grupo polar, uma hidroxila consegue carregar, tá? Junto consigo para ser solúvel em água somente 4 carbonos. É claro que se nós tivermos duas hidroxilas, aí muda esse número, vai aumentar o número de carbonos, tá? Por conta de haver duas hidroxilas, dois grupos polares, tá? Ó, álcoois com uma parte alquílica mais ramificada tendem a ser mais solúveis. Por quê? A interação da cadeia, tá, mais ramificada é piorada. Então, se consegue aí solubilizar cadeias maiores, caso em água, né? Caso ela seja ramificada. Então, o álcool térmico butílico é mais solúvel que o álcool N-butílico, tá? Éteres, grupo alquílico apolar, e tem o oxigênio que é polar. Lembra que solubilidade é semelhante, dissolve e semelhante. E o semelhante no álcool em relação à água é a hidroxila, polar. E o semelhante no éter é o oxigênio, polar, tá? Mas, ó, os éteres já por não ter a ligação de hidrogênio, porque a ligação de hidrogênio também é importante para a solubilidade, há uma interação a mais, só 3 carbonos são solúveis em água. Aqui a gente pode ver, ó, 2 carbonos é solúvel, 3 carbonos continua solúvel. Com 4 carbonos, já a solubilidade baixa de 10 gramas para cada 100 gramas de água. Então, cada 100 gramas de água, só 10 gramas. Com 5 carbonos, já baixa 10 vezes, é 1 grama para cada 100 gramas de água. Com 6 carbonos no éter, 0,25 gramas para cada 100 gramas. É insolúvel, né? Insolúvel. Se nós agora formos para os aletos de alquila, tá? Ó, fluoreto de metila é muito solúvel. Cloreto, solúvel. Brometo de metila, pouco solúvel. Iodeto de metila, pouco solúvel, tá? Então, a solubilidade ela vai diminuindo por causa do quê? Por causa da eletronegatividade. O dipolo aqui gerado é muito importante para você ter a substância polar, tá? Então, uma coisa é o ponto de ebulição, outra coisa é o dipolo halogênio carbono, tá? Se aumentar para 2 carbonos aqui, o flúor continua solúvel. Para 3 carbonos, ele já está na casa do pouco solúvel e 4 carbonos insolúvel. Então, bem dizer, solubiliza até 2 carbonos, tá? E o cloro, 1 carbono solúvel, 2 já é pouco solúvel, 3 e insolúvel com 4. E o bromo já é pouco solúvel com carbono, pouco solúvel com 2, com 3 e insolúvel com 4. E o iodo, pouco solúvel já com 1 e insolúvel, totalmente solúvel com 4. Então, bem dizer, o flúor pode solubilizar, né, com, vamos dizer assim, um grupo com flúor até 2 carbonos, o cloro 1, e já com bromo e iodo eles já são pouco solúveis em água, tá? As aminas, tá? Elas formam ligação de hidrogênio, isso é interessante para a solubilidade. E aí, então, as de baixa massa molecular, então a amina primária é mais solúvel que a amina secundária, tá? E a menos solúvel é a amina terciária. Coloque os compostos abaixo em ordem decrescente de solubilidade, então avalie aqui, ó, no item A, todos esses aqui, ó, o álcool, um cloreto de alquila, outro álcool e um diol, tá? No item B também, ó, um hidrocarboneto, um alcano, né, cíclico, uma amina cíclica e um álcool cíclico. Em qual dos seguintes solventes o ciclohexano tem menor solubilidade? No pentanol, no tioéter, no etanol ou hexano? Justifique. Lembre que semelhante dissolve semelhante.
Nossa bibliografia, Paula Bruce, volume 1. E Matur Nuun. Tá? Obrigado pela atenção em indonésio. Solidio Glória.